Já parou para pensar como parceiros são escolhidos na natureza? Na biologia, chamamos a escolha de parceiro reprodutivo de acordo com as características apresentadas por ele de seleção sexual. Em resumo, ela explica como o sexo seletor irá escolher um parceiro a partir de características fenotípicas diretas que indiretamente indicarão um indivíduo com melhores genes para passar para seus descendentes. Alguns exemplos clássicos da seleção sexual são ornamentações corporais, disputas por fêmeas, vocalizações e enfeitamento de ninho. Mas será que existem aspectos da seleção sexual que são mais discretos? Um agente que atua fortemente na escolha de parceiros é o complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, que são glicoproteínas que desempenham um importante papel nas respostas imunológicas. Divididos em classe 1 e classe 2, os MHC são responsáveis pela exposição de antígenos na membrana plasmática de células nucleadas, desencadeando a eliminação do patógeno, seja através da neutralização por anticorpos, da morte celular programada ou outros. O MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas e é bem específico em relação a quais antígenos se ligam a ele. Já o MHC de classe 2 está presente somente nas células apresentadoras de antígeno e é menos específico. Ambos são produzidos no interior da célula e para que sejam expostos na superfície celular, é necessário que haja compatibilidade entre o antígeno e o sulco de ligação do MHC. Para isso acontecer, são levados em conta tamanho, formato e cargas elétricas das moléculas que variam devido a duas propriedades do MHC, a poligenia e o polimorfismo. A poligenia ocorre quando uma proteína é codificada por mais de um gene, enquanto o polimorfismo ocorre quando mais de um alelo para uma determinada característica está presente na população. Dessa forma, essas duas propriedades juntas têm o potencial de aumentar consideravelmente o número de diferentes moléculas do MHC expressas por um indivíduo, aumentando assim a diversidade de receptores. Tendo isso em vista, a diversidade é vantajosa, uma vez que permite o reconhecimento de uma gama maior de antígenos, possibilitando uma resposta mais eficiente contra patógenos. Considerando-se essa vantagem, foram levantadas 3 hipóteses de como um parceiro poderia ser selecionado. 1. Escolha de um genoma diferente do próprio de forma a complementar a imunidade por MHC. 2. Escolha de um genoma mais diverso, maximizando a quantidade de MHCs. E 3. Escolha de um genoma raro, para a produção de MHCs específicos. Para testar essas hipóteses, foram estudadas 5 espécies de primatas não humanos, com diferentes sistemas de pareamento sexual e níveis diferentes de isolamento das populações. O comportamento desses 5 primatas parece corroborar as ideias de seleção de genomas mais diversos e genomas raros. Inclusive, foi descoberto que genes codificantes para o MHC estão fortemente atrelados a genes para características atrativas no parceiro, como por exemplo, os genes para a coloração característica de display do rosto de mandris, ou mesmo os genes de inchaço do traseiro da fêmea de babuínos. Ou seja, nesses animais, esses sinais visuais indicam qualidade genética. De maneira semelhante, foi descoberto que em símios, os genes para o MHC estão relacionados fortemente com os genes para repertório olfativo, que é a via pela qual detectam o cheiro do MHC de outro indivíduo. Já nas espécies mais isoladas, em particular o mandril, a escolha por MHCs diferentes é mais proeminente que nas espécies com populações não isoladas. Entretanto, a busca por MHCs parece ser um mecanismo para evitar o endocruzamento, e não somente um aspecto imunológico da seleção sexual. Tendo observado esses resultados, concluiu-se que não existe um padrão global para eles, e os 3 cenários têm um efeito não excludente, mas sim complementar sobre a seleção sexual nesses animais. Em humanos, o estudo da seleção por MHC é difícil, uma vez que possuímos uma grande carga de aspectos culturais e socioculturais envolvidos na escolha de parceiros. Sendo assim, estudos como os que vimos provêm modelos interessantes para o entendimento da seleção de parceiros na nossa espécie.